Você sabia que a oração em línguas, a gente pode fazer um podcast só sobre isso um dia, se você quiser. A oração em línguas, ela se manifesta de 4 formas diferentes. Ela não é só oração em língua e profecia. A oração em línguas pode ser só para o seu fortalecimento, sua edificação. Está lá em 1 Coríntios capítulo 14. Ele fala, verso 4, que você, quando ora em línguas, edifica a você mesmo. Então, ela pode se manifestar de 4 formas diferentes, a mesma oração. A oração em línguas, ela não é só quando Deus toma alguém para falar com tradução. Ela pode ser só para você se fortalecer em casa. Ai, eu tô cansada. Você tá entendendo o que você tá falando? Não, não é para eu entender. Não é uma prática. Paulo diz, quando eu oro em línguas, a minha mente fica infrutífera, porque é o meu espírito de fato que ora. Eu não estou orando com a mente, eu estou orando com o espírito. Até porque, já pensou, Karina? Hoje em dia você ora em línguas quando você quer? Ou você como pode, que é são isso? 4 formas diferentes. 4. Eu posso orar para minha edificação pessoal a hora que eu quiser para me edificar. Pá, é uma arma que ele nos deu. Olha que coisa linda. É uma arma, é uma arma. Eu posso orar sendo tomada de 3 formas diferentes, que já não sou eu. Aí é ele tomando. Mas tem uma forma que ele me deixa orar quando eu quiser, a hora que eu quiser, sem ele me tomar. A minha mente está pensando em coisas da terra, não estou sentindo nenhuma presença, nada de Deus, eu simplesmente entrego para ele, intercede por mim. Romanos 8, 26 e 27 diz, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, da forma certa. Mas ele sabe, né? Então ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, sobremaneira, acima da nossa maneira. Entendeu? E ele nos leva a fazer e viver aquilo que ele quer, porque a gente não sabe orar da forma certa. Imagina que eu tô aqui e tem um laço do inferno, um de acidente lá na rua contra mim. Mas aí o Espírito, ele me diz, começa a orar em línguas. Aí o que você tá falando? Por fé. Não interessa. Espírito Santo, intercede por mim. Enquanto eu tô fazendo o som, dentro da onda sonora tem um código. E esse código é um código do Espírito morando em mim, falando com a eternidade. É um interfone direto com a eternidade. Ele habita em mim. Por isso Jesus disse, é chegado o reino dos céus. O reino dos céus vai habitar dentro de você. Você vai ter uma conexão direta. O Espírito vai estar dentro de você. Você vai ter uma conexão direta com a eternidade. O reino dos céus vai estar dentro de você. Então ele falou, chegou, entendeu? Não tinha isso antes. Chegou para os Pentecostes, entendeu? Chegou. Então quando você começa a orar em línguas, o que você está falando, o que você está ouvindo com o ouvido natural, não interessa. Aramanaia, recanar para trás, Siri canta lá na praia, ripa lá para trás, não interessa. Não interessa isso. Interessa que dentro da onda sonora tem um código. E esse código só o eterno abre. Os anjos não abrem só se Deus traduzir e os demônios não conseguem sequer chegar perto de entender o que está sendo falado. Então é a oração mais poderosa que existe. Por quê? Porque você ora mistérios que só o Senhor... 1 Coríntios capítulo 14, verso 2. Quem ora em outras línguas não fala ao homem, mas fala a Deus. Em espírito fala mistérios. Só Deus entende. E se ele quiser, ele opera nas 3 formas, que é línguas com interpretação, entendeu? Línguas como um sinal para o incrédulo entender, quando você começa a orar e ele começa a traduzir no idioma da pessoa, da terra da pessoa. Conheço cada história linda. E línguas com gemidos intercessórios, que é quando você é tomada e você fala, o que foi isso que me aconteceu? Que caminhão foi esse que passou de cima de mim? No meio da rua, eu tô doida, velho, tô muito louca, esses crentes é louco, né? E de repente, quando você fica sabendo que naquele momento que você foi tomada, tava tendo um livramento de morte na vida de uma pessoa que você ama. Tava acontecendo alguma situação que Deus livrou. Porque o próprio Espírito, pela tua boca, deu ordem aos anjos, que você não sabe, você foi usado como instrumento. Entendeu? Nossa, que demais. Né? Olha, eu fui tomada por Deus em oração em línguas. Eu fui tomada. Um dia antes do incêndio no programa da Xuxa. Eu estava gravando com as minhas irmãs, com a SNZ, um dia antes do incêndio do programa da Xuxa. E atrás, nos bastidores, eu fui tomada pelo Espírito e comecei... E eu levantava o braço e gritava... Eu falei, gente, eu tô maluca. Esse crente é louco mesmo. Eu falei, gente, eu tô doido. O que eu tô fazendo? E não conseguia parar. Daqui a pouco eu parei. Você estava lá no programa e no dia seguinte antes, teve... gravando com as minhas irmãs pra ir ao ar. Aquela gravação nunca foi ao ar. Porque eles tiveram que mudar todo o cenário. No dia seguinte, teve um incêndio. E enquanto eu orava em línguas, eu não sabia o que eu estava fazendo. Mas no dia seguinte, quando eu estava dando comida para minha filha, no almoço, começou a interrompermos essa gravação para mostrar um incêndio. Na hora, o Espírito de Deus veio sobre mim e falou, viu? Era pra ter sido Enquanto você aquele orava, eu liberei anjos pela tua boca e amarrei os espíritos da morte e não permiti que matasse. Era para morrer muita gente, não morreu nenhuma criança e nenhum adulto, ninguém morreu.
O espírito da morte não pôde tocar. Porque havia alguém na intercessão. Algum servo, alguma serva de Deus orando. A oração em línguas tem que ser buscada, porque ela é um dom básico, ela não é um dom muito elevado, sabe? Lá, quando em Coríntios fala dos dons, ele não fala o dom de línguas como um elevado, ele fala como o mais simplesinho, sabe? Tanto que em 1 Coríntios 14, verso 5, ele fala, Paulo fala assim, o dom de profecia, o dom de profetizar é muito maior do que o de línguas. Com certeza. A não ser, ele diz, se houver interpretação, porque aí não é você falando mais. Aí é o próprio Deus usando a tua boca, traduzindo, ou pela tua boca ou pela boca de outra pessoa. Porque eu já traduzi. Eu já ouvi uma pessoa orando em língua e traduzi. E eu já orei em língua e alguém traduziu. Mas isso a gente não tem poder. Não é com a força do pensamento que eu traduzo. Ou Deus vem e faz, né? Ou não acontece. Agora, a oração em línguas para edificação pessoal... Uma vez que você foi batizado com o Espírito Santo, você pode abrir a boca e se entregar por horas e horas à oração para edificação pessoal, para fortalecimento do teu espírito. E é muito poderoso. Porque é uma arma sonora, te blinda em ambientes que tem música do mundo, porque a gente vai em muitos ambientes que tem música do mundo, a gente é obrigado a entrar no avião, tem música do mundo.